Paulinha, eu vou começar o programa com você usando até a nossa trilha de política. Eu vou falar sobre política com você. Vamos lá. É uma das minhas especialidades, onde eu dou show. Só que com outro viés. Por isso que eu te conclamo aqui a participar desse papo aqui com a gente. Que é o seguinte, você viu que eu falei na abertura do programa, na manchete aí, sobre o projeto do deputado federal Marcelo Aguiar, do DEM, de São Paulo. E ele quer acabar com o que ele chama de vício da masturbação. Você tomou conhecimento desse projeto? Estudei muito esse projeto. Os onanistas já estão em polvorosa por conta disso. É que não é exatamente... Vai acabar com o YouTube, né? Então, vai acabar com o YouTube. Na verdade, o que ele quer, basicamente, é que as operadoras de internet criem um filtro e bloqueiem conteúdos de sexo virtual, prostituição e pornografia para crianças e adolescentes. Ah, bom. A ideia é essa. Então é enganosa essa minha manchete. Não é enganosa, porque daí quando ele foi se justificar no texto, aí que começou a confusão, entendeu, Edgar? Aí que o pessoal começou a entender essa proposta como uma história para cercear o direito da masturbação da molecada. É uma bobagem isso aí, de todo jeito, porque já existe um filtro, um controle parental nos antivírus, e os pais podem cuidar para que isso não chegue até as crianças, né? Tem muitas questões no meio disso daí, né, Edgar? Tem essa história de que já existem os filtros e os pais que, claro, praticam a educação dos seus filhos, têm que cuidar também da educação virtual e colocam lá os seus filtros. Tem a outra questão, por exemplo, de que muitos jovens já sabem burlar todos os tipos de filtros. É muito difícil você fazer um filtro completamente eficaz na internet. Outra coisa, os próprios sites de pornografia são para maiores de 18 anos. Então, quer dizer, já tem os seus próprios filtros ali para quem são os seus consumidores. Outra coisa, e o WhatsApp? Não rola pornografia no WhatsApp, né? Não, ninguém recebe. É só quando a pessoa entra na internet. Então, quer dizer, tem muitos furos aí, brechas. Olha. Pode ser aquelas leis que, tipo, vão acabar resultando em nada, sabe assim? Uma estratégia, tipo, pra poder aparecer, já que ninguém sabia quem ele era. Não sei, mas ele tem uma preocupação que até já foi abordada aqui no programa pela Paula Napolitano, que fala sobre sexo, que é essa história da referência do sexo pra muitos jovens acabar vindo através da pornografia. E muitos jovens acabam que, não sei se ficam viciados em se masturbar, mas acabam tendo mais dificuldade pra estabelecer relacionamentos com outras pessoas porque estão nessa expectativa do pornográfico, do que eles imaginam, acabam broxando ali na hora, acabam não conseguindo, enfim, chegar naquele nível do que eles assistem, que é completamente fantasioso. Então ele parte desse pressuposto de que existem muitos jovens que estão ficando viciados em pornografia e que acabam só praticando a masturbação e não pensando em transar com outra pessoa por causa da pornografia. E por isso, vamos então impedir que esses jovens tenham acesso a isso para melhorar, porque ele acredita que pode ser um problema de saúde pública. Talvez ele devesse se preocupar mais com a questão da educação sexual, desse assunto ser levado sem os tabus que tem hoje em dia, esclarecimento para que fosse um assunto que pudesse ser levado aí no âmbito escolar, no âmbito familiar, sem que seja considerado um tabu, para que informação é tudo, não é? Então, com a adequação da idade, o sujeito ele vai querer privar o quê? De desistir a indústria pornô com isso? Ele também falou sobre isso numa entrevista pra Veja. Ele chegou a falar assim que, por exemplo, já que eles ganham muito dinheiro e fazem esse tipo de conteúdo que pode viciar alguém, eles deveriam ter até, sei lá, impostos pra financiar a recuperação de jovens, por exemplo, que recuperação. Que acabem viciados em conteúdo pornográfico. Ele chegou a abordar isso daí. Bom, mas aí me parece, primeiro, que as manchetes que trataram do assunto foram um pouco equivocadas. Ele não tá querendo acabar com a masturbação, exatamente. Si. Depois, com o vício, com o vício, palavras dele. Ele tá querendo acabar com uma espécie de vício e uma indústria que estimula isso, exatamente, né? Aí eu acho assim, a gente pode questionar a questão da indústria, que efetivamente há todo um trabalho ali que pode ser questionado e tudo mais. Mas que é quase impossível você, de alguma forma, controlar isso, né, gente? A gente tem toda uma lei de normatividade da internet aqui no Brasil e não tem
tem como controlar. Então, e o texto é muito mal escrito e deu muita brecha para as pessoas manchetarem assim, né? Manchetarem como o cara quer acabar com a masturbação. E aí na internet, né, o pessoal já começa, por isso que eu digo, viagem, vai mexer com outra coisa. Ele sugeria algo do implemento na educação sexual, para que as crianças tivessem contatos desde a escola e no âmbito familiar, sem que isso fosse um tabu, que se falasse naturalmente desses assuntos. Na internet o que mais reclamam e a liberdade da internet de se ver, enfim, de se publicar o que quer que seja. Outra coisa é essa história de por que o cara não para pra pensar numa coisa, sei lá, pra combater as drogas, a violência ou alguma outra... Uma coisa factível, né?